Bom, a gente está saindo aqui A gente estava tendo reunião de liderança essa semana, a gente estava conversando sobre como foram os primeiros meses do ano e a gente vem numa construção, né? Falando, a primeira pregação desse ano, para quem não estava aqui, foi sobre a visão do ano. A gente falou sobre enraizados em Cristo, vocês lembram disso? A gente falou sobre estarmos enraizados, que a visão desse ano não é que a gente, né, subisse num foguete e fosse embora para a lua, não, é que a gente pudesse estar enraizado, não só a nossa vida, como a nossa família, nossa casa, nossos amigos, todo mundo que a gente puder colocar dentro dessa raiz aí, a gente vai colocar. E ainda nessa linha, a gente então veio no mês passado com uma série inteira de 4 pregações, cada um dos pastores aqui da igreja trouxe uma palavra, e a gente veio falando sobre, vamos ver quem lembra, né? Vamos ver, quem estava aqui nos 4? Tem alguém que conseguiu vir nos 4? Boa. Quem estava em 3? Vai, 3 deles. Boa, tá bom. 2, tá bom. 1. Amém. Deus te abençoe também. Mas o que eram os 4, então? A gente falou sobre disciplinas espirituais e o que são elas, né? Então a gente falou o que são elas, por que você deve praticá-las e como você pode praticá-las na sua casa. Então a gente falou sobre adoração. Meu pai trouxe aqui sobre 7 formas de você adorar o Senhor com o seu corpo, né? E aí trouxe palavras hebraicas. O pessoal, meu pai fez o melhor dele para conseguir expressar essas palavras em hebraico, que não são fáceis, bem difíceis, mas trouxe muito contexto para aquilo que a gente vive nesse momento de adoração que a gente estava aqui ainda agora, por exemplo. Depois a gente teve sobre palavra com o pastor Cadu trazendo, e é bem legal porque eu conheço os filhos do pastor Cadu e você vê desde pequenininho, chegava na hora da salinha ali das crianças e os meninos já sabiam todas as histórias, não tinha nem graça, assim. E quem foi? Tá, já sabia tudo. Então, é bem legal como ele conseguiu trazer isso para dentro da casa dele. Foi legal também como ele trouxe aqui para a gente a importância de você viver a palavra de Deus, você cultivar essa leitura bíblica dentro da sua casa. Depois disso, a gente teve sobre oração, daí foi o pastor Ricardo falando sobre esse acesso incrível que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter livre acesso à voz de Deus, pudéssemos falar com Ele diretamente, não através de outra pessoa. Isso a gente precisa usar, né? Não é para ficar só no pastor, na pessoa que vai orar por mim, mas todos nós podemos ter acesso a esse Deus hoje, através de Jesus Cristo. E por último, falamos sobre jejum, e a gente já botou na prática na mesma semana. A gente fez 3 dias de jejum, depois fizemos as 3 noites de adoração. Vocês lembram disso? Bom, quem conseguiu vir as 3 noites de adoração? Só para eu ter uma noção. Pelo menos 2 noites. Bastante gente veio nas 3, né? Não tem como não vir, né, pai? Na casa dele, ficou fácil para ti, hein? Próximo a gente faz na minha, para te dar uma chance de escapar uma noite. Bom, mas a gente fez 3 noites de adoração e foi uma noite mais incrível que a outra. A gente começou nesse tapete na primeira noite, chorando, se prostrando diante de Deus. Foi incrível, né? Quem estava aqui? Foi muito especial. Depois a gente foi na segunda noite para uma coisa mais de intercessão também. A gente teve um momento de oração, de entrega ao Senhor. E por último a gente teve a visita do pastor Eduardo Nunes lá de Lisboa. Foi incrível também. Isso aqui virou do avesso, essa casa inteira. Todo mundo estava aqui. Foi incrível. Agora, eu fiquei meditando muito sobre que palavra que eu poderia trazer depois de tudo isso que a gente está vivendo, né? Foi tão passo a passo as coisas que foram acontecendo, e eu fiquei pensando, cara, o que eu poderia trazer que seria algo assim que vai construir em cima de tudo isso que a gente estabeleceu, né? Lá no comecinho. E eu fiquei pensando muito sobre algo que tem marcado muito a vida da nossa família, individual, da família, da igreja, assim, a gente tem vivido isso, desde lá de trás, lá do castelo lá atrás até hoje. Isso tem sido, tipo assim, uma marca da nossa vida e tem sido sobre cultivar a presença de Deus. Então isso aqui é uma espécie de um conceito assim, que eu vou trazer para vocês hoje, e é para você conseguir internalizar ela na sua vida, você conseguir levar isso para dentro da tua casa e você conseguir, inclusive, junto com a gente, trazer isso aqui para dentro da nossa igreja. Amém? Então eu queria que vocês abrissem comigo, para dar um pouco de contexto bíblico aqui, eu queria que você abrisse comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. E eu vou dar um contexto também histórico aqui para você entender o que está acontecendo aqui. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler o capítulo 13 praticamente todo, mas eu queria que vocês fossem acompanhando comigo.
E ler a Bíblia é sempre bom, né? Sempre bom. Então olha só o que diz aqui, ó. Todo mundo achou? 1 Crônicas 13. Tá bom. Então, ó, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Vamos trazer, ó a ideia, né? Então, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Vamos parar aqui por enquanto. Então, só para dar um contexto. Então, há alguns anos atrás, Israel foi para a guerra e perde a Arca da Aliança, e eu já vou explicar o que é essa arca, numa guerra, e os filisteus ficam com essa arca. Quando Israel retoma essa arca, eles pegam e deixam, até esqueci o nome do lugar aqui, é Kiriat Jearim, é o nome do lugar. Em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Então eles deixam lá nessa cidade, Kiriat Jearim, não é tão importante esse o nome da cidade, mas o ponto é que fica lá em Kiriat Jearim. E o que é essa Arca da Aliança? O que ela tem a ver com a gente? A Arca da Aliança, ela simboliza para nós a presença de Deus. Então, lá no Velho Testamento, você tinha todo aquele tabernáculo, eu não vou entrar em todos os detalhes dele, mas a parte principal para você entender, que é a parte mais sagrada, que ficava mais lá para dentro, chamava Santo dos Santos, e lá dentro tinha essa Arca da Aliança, que tem os dois querubins, um olhando para o outro, com a Torá lá dentro, e outros utensílios também, mas ali dentro, naquele ambiente onde a Arca da Aliança estava, é onde a glória de Deus habitava. Isso é a parte mais importante para você entender hoje, sobre a Arca da Aliança. Então, essa Arca da Aliança, quando Israel ia, por exemplo, para uma guerra, eles levavam essa Arca da Aliança na frente deles. E eles colocavam, e era tipo assim, quando a Arca da Aliança ia, eles tinham assim uma confiança que iam vencer absurda. E eles venciam as guerras, e eles iam avançando, iam conquistando os territórios, e assim foram, até que nessa guerra contra os filisteus, eles acabam perdendo essa arca, por não ter consultado ao Senhor e outros motivos, mas eles retomam essa arca depois e levam para a casa de Abinadab. Ficou claro isso? Só para entender o contexto todo. Então, Davi está iniciando a cidade de Davi, Jerusalém, e ele está construindo ali, ele está sonhando com uma casa para Deus, um lugar onde ele pode colocar a Arca da Aliança, para que todos possam ter acesso a essa presença, adorar a Deus de frente para a arca. É isso que eles estão sonhando. Aí olha só que interessante. Davi tem uma ideia e ele traz toda a Assembleia de Israel, o povo, para concordarem com ele. Então todo mundo está de acordo? Vamos trazer a arca, vamos trazer a arca. Então bora trazer a arca e vem trazer a arca. E vai todo mundo lá e ele começa a trazer. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Mas tem um detalhe aqui. Vamos só contextualizar aqui quem é Davi. Davi, rei de Israel, um dos maiores reis da história de Israel, certo? Só que ele não nasceu rei. Davi nasce como ele não nasce como pastor de ovelhas, mas quando ele vai crescendo, na casa dele tem outros irmãos lá, todos eles são guerreiros, e Davi é um pastor de ovelhas. E desse pastor de ovelhas, temente a Deus, que soube cultivar a presença de Deus em adoração, em obediência, em fidelidade, esse menininho se torna o rei de Israel lá na frente. Então ele agora, rei, ele está assim, agora que eu sou rei, o que ele está pensando? Eu vou colocar a arca de Deus no centro da cidade, no centro do meu reino. É isso que ele está pensando. Afinal, quem foi que colocou ele lá? Quem foi que fez tudo o que fez na vida dele? Não foi Deus? Então ele está pensando, qual seria uma forma de eu construir uma cidade, o meu reinado, diferente de Saul? Que aqui ele, inclusive, ele fala, né? Vamos trazer de volta, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Saul não teve a história que Davi teve. Saul não teve a experiência de ser lá um pastorzinho de ovelhas, de lutar contra Golias, de enfrentar o gigante, o leão. Ele não viu Deus agir a partir da vida dele nessas pequenas coisas. Mas Davi sim, Davi tinha consciência que Deus o havia posto naquele lugar.
Até aqui tá tudo bem? Tá tudo claro? Beleza. Bastante coisa para contextualizar, né? Mas vai fazer sentido agora. Então, olha só. Então, Davi reuniu todos os israelitas, versículo 5, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Então, eles estão querendo trazer dessa cidade. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Aí olha, presta muita atenção nisso aqui, ó. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Então tá uma festa. Por quê? Porque Davi está trazendo a arca de Deus para o meio da cidade, para estar na tenda que ele estava construindo para Deus. E aí ele está falando lá da casa de Abinadab, tem dois caras, Uzá e Aiô, estão levando essa arca num carroção, que é basicamente alguns bois juntos assim, eles levando a arca de volta para Israel. Tá uma festa. Versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Vamos parar aí, rapidão. Então, a gente está falando aqui sobre Uzá. Quem é Uzá? Uzá, da casa de Abinadab, é o jovem que cresceu, e para dar contexto, essa arca ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab. Então, esse jovem, ele cresceu, basicamente, na casa dele, essa arca talvez num canto da casa dele. Um lugar talvez separado, bonitinho. Então ele está passando e ele está vendo a arca ali o tempo todo. Ele está vendo. Ele passa, ele vai tomar café da manhã com a família, ele está vendo a arca lá. Ele volta, a arca está lá. E a arca está sempre no meio deles. A questão é que Uzá, da casa de Abinadab, lá de Kiriat Jearim, se acostumou ao ponto de não dar mais valor para a presença de Deus. Ele ficou tão habituado com a presença de Deus. Então, digamos que a arca está aqui, tá? Ele ficou tão acostumado dele estar jogando bola aqui, nem sei se tinha futebol naquela época, não, né? Mas jogando bola com os irmãos dele aqui, a arca aqui do lado, ele jogando aqui. E aí ele ia lá pescar, voltava com os peixes fedorentos, e a arca estava lá. Ele se acostumou com a presença daquele ali na casa dele, ao ponto de, na hora de transportar, eles inventam um carroção de qualquer jeito para levar a presença, e quando esse carroção tropeça, Uzá não vê problema em botar a mão para segurar a arca de qualquer jeito. Vamos até aí, tá bom. Agora vamos ao versículo 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Até aí, fechamos o capítulo 13. Então, você tem duas famílias, né? Você tem uma que cresce com a arca ali, e no momento bota a mão lá de qualquer jeito para salvar a arca, sei lá, até era uma boa intenção, né? Ele está tentando salvar, ele não quer que caia no chão, mas ele está tentando salvar de alguma forma. E ele é fulminado na presença de Deus. Davi olha para aquilo e fica morrendo de medo. Mas Obed-edom fala assim: pode botar aqui em casa, não tem problema. Coloca aqui em casa. É mais ou menos assim, ó, imagina o seguinte. Vou trazer um contexto totalmente diferente disso aqui, tá? Mas só para você ter uma comparação. Tem uma pessoa turistando aqui em Floripa, daí o cara pega, bate numa casa, fica numa casa, assassina alguém. Aí no outro dia fala assim: pode ficar na sua casa?
Aí você fala assim, pode, vem cá. Tipo assim, cara, a arca acabou de fulminar esse cidadão. Tá todo mundo com medo. E Obed-edom tá falando, não, pode trazer para minha casa. E olha só o que a arca de Deus faz na casa de Obed-edom. Ele fala assim, que a casa ficou em 3 meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo que possuía. E a Bíblia fala, inclusive, que depois Davi fica sabendo de como Deus havia prosperado Obed-edom. Quando ele começa a ver que Deus tinha prosperado Obed-edom de tal forma, ele pega e fala, não, a gente precisa trazer a arca para cá. Vocês estão entendendo? Tá bom. Então, tem uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, que é essa ideia de Deus em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois vem... Você já viu essa? Eu já ouvi e já falei várias vezes também. Até que eu comecei a entender isso de uma outra forma. Porque a verdade é que o que Uzá fez... Ele colocou Deus estava em prioridade. Deus estava lá no cantinho da casa dele. Estava cuidando dela há 20 anos. Mas Deus não saiu lá do canto da casa dele para refletir no resto da vida dele. Você está entendendo? Muitos de nós, às vezes a gente se habitua a viver com Deus e Deus ele está lá na Bíblia, ele está lá na sua casa, ele está lá na igreja no domingo à noite, mas ele não passou para o resto da sua vida. Então Deus é como se fosse uma caixa, uma área da minha vida. Não, essa área da minha vida, como se houvesse a chance de ter alguma área da nossa vida que Deus não está presente. Você está entendendo? Diferente, Obed-edom e Davi, eles estão olhando para a arca de Deus e estão falando assim, não, essa arca aqui, ela tem que ser o centro. Absolutamente tudo tem que fluir desse lugar aqui. E é isso que eles estão fazendo. Então, Deus no centro de tudo, no centro da minha família, no centro do meu trabalho, no centro da minha saúde, no centro de tudo que eu vou fazer. É parecido, e eu sei que a intenção é falar, quando a gente fala Deus em primeiro lugar, mas um cuidado é da gente não criar um buraquinho lá na nossa casa, que Deus fica lá encostadinho, e no domingo à noite eu viro crente, eu canto junto com todo mundo, eu ouço a palavra, eu vibro com a palavra, mas eu fico lá. Ele ficou lá no domingo. Aí segunda-feira eu acordo e já começo a esbravejar com todo mundo na minha casa, né? Vou pro trabalho e já sou o pior chefe do mundo ou o pior funcionário. Então Deus, ele não tem como ser colocado numa caixa à parte na nossa vida. A gente não pode ter Deus como um amuleto, como talvez Uzá passou a ver Deus, como um amuleto, uma caixa. Você está entendendo? Essa caixa aqui, agora tem que carregar ela até Davi lá e deixar lá. Não pode ser assim. Bota qualquer boi aí para carregar. Não pode ser assim. A gente está falando da presença de Deus. Mateus 6,33 diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, embora ele fale a palavra primeiro lugar, o que eu quero dizer é que é o seguinte, você vai ver que quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, você busca isso em primeiro lugar, absolutamente tudo flui desse lugar. Você está entendendo? Desse lugar que se coloca Deus, ele simplesmente começa a fluir para todo o resto. E é assim que a gente precisa viver a nossa vida. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça é basicamente colocar o Senhor e a vontade dele em primeiro lugar. Então eu tenho minhas vontades, a minha esposa tem a vontade dela, a gente tem as nossas vontades, né? Cada um aqui tem as suas. Mas a questão é, qual é a vontade que prevalece nas decisões da sua família, nas suas decisões pessoais, nas coisas que você tem que fazer? Qual é a vontade que prevalece? Essa é a pergunta que fica. O que é que te move? A pergunta é, o que é que te move? Será que é o reino de verdade? Ou será que é a conexão X que você vai ter? Ou será que é o dinheiro Y que você vai ganhar? Seja lá o que for. A motivação precisa ser cumprir a vontade do nosso Deus. Amém? Até aqui está claro, né? Bom, tem um cidadão chamado Zaqueu, que sempre me chamou a atenção. Abre comigo aí, Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu é uma figura muito conhecida na Bíblia. Lucas 19.
E Zaqueu, basicamente, é o seguinte, ele é um publicano, e Jesus está passando na cidade dele, ele já tinha ouvido a fama de Jesus, ele é um homenzinho baixinho, e ele pega e fala assim, rapaz, eu nunca vi se ele realmente era baixo, ou se era só um mito, mas está aqui, ó, pequena estatura. Então, Zaqueu corre para subir numa árvore para conseguir ver Jesus passar. E na hora que Jesus está passando, ele fala assim, Zaqueu, eu vou comer na tua casa, pode descer daí. E Jesus se manda para a casa dele. E aí fala assim, ó, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Versículo 7. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes. E Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Zaqueu é quem? Um cara que estava acostumado a enganar os outros, ele vivia a vida dele de qualquer jeito. Mas no momento que Jesus passa, ele reconhece Jesus, Jesus entra na casa dele, Zaqueu tem a sua vida completamente transformada. Vocês estão entendendo? É o que aconteceu com Obed-Edom, que eu citei aqui no começo. A hora que a arca entra na casa de Obed-Edom, tudo começa a acontecer. Você quer ver uma reviravolta acontecer na tua vida? Começa a trazer a presença de Deus para dentro da sua casa, para você ver. Faz Jesus sentar com você na sua mesa, para você ver. Aí você vai ver um rebuliço acontecer. Porque daí você está acostumado a agir de uma forma, e aí você vai... Eu, por exemplo, sou um pouco esquentado. Daí a hora que... Pode passar o copo, por favor? Tem algum esquentado aí comigo? Só eu que sou esquentado. Vamos lá, as mulheres aí, ó. Só eu, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa psicóloga, estava conversando com ela, e eu já tinha essa coisa de... E assim, é muito engraçado, porque é uma coisa assim que parece que a gente não tem controle, né? E aí eu falei para ela, nossa, mas parece que eu não tenho controle. Aí a psicóloga, você é o cavalo ou o cavaleiro? Eu falei assim, eu não vou falar que eu sou um cavalo. Sou cavaleiro. Ela falou, então. Aí eu falei, pô, mas é muito forte, dá uma raiva assim. Ela falou assim, você é o cavalo ou você é o cavaleiro? Ela me fez decidir naquele dia se ia ser um cavalo pro resto da vida ou se eu ia tomar as rédeas daquele cavalo de uma vez por todas. E da mesma forma que aquela psicóloga fez comigo, a gente também precisa começar a pensar, cara, calma aí. Cara, eu preciso decidir se eu vou continuar tratando Jesus só como uma coisinha aqui no meu domingo à noite, ou se eu vou trazer ele de verdade para dentro da minha vida. Eu preciso saber se esse Jesus, ele tem realmente esse poder de transformar um ser humano, como esse pessoal fala que transforma. E eu vou dizer para vocês, a gente começou a trazer Jesus para dentro da nossa vida. Zaqueu fez isso, Paulo fez isso. Você lembra de Paulo? Paulo perseguia os cristãos. Sabe o que Paulo fazia? Paulo chegava com o pessoal da sinagoga, pegava a carta de recomendação para... Se eu pegar algum daqueles cristãos lá, eu posso matar, posso prender, pode, vai lá. E ele ia e perseguia os cristãos. Mas no momento que Paulo se encontra com Jesus Cristo, tudo muda. Porque é isso que a presença de Deus faz com a gente. A presença de Deus nos alinha, a presença de Deus nos constrange, a presença de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. A presença de Deus faz isso. É impossível você conviver na presença e você não ser transformado. Abre comigo aí em Gálatas 5, 22 ao 25. Eu vou te falar 2 coisas principais que vão acontecer com você quando a presença de Deus começa a entrar no teu coração, na tua vida pessoal, individual. 2 coisas. A primeira coisa é que quando o Espírito Santo começa a habitar em você, você vai começar a... Assim como uma árvore gera um fruto, você vai começar a manifestar um fruto na sua vida. E esse fruto é o fruto, tá? Não são os frutos do Espírito. Então é o fruto do Espírito Abriu aí? 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, as suas paixões, seus desejos.
E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, uma das principais coisas que vai acontecer com você é esse fruto sendo gerado em você. Então, você que era mais esquentadinho, que nem eu, você vai começar a ser mais amável. Você vai começar a ser mais paciente. Você que vivia em guerra com todo mundo, você vai começar a ter mais paz. Você vai começar a preferir a paz do que a guerra. Você vai começar a ser bondoso, a ser fiel. Talvez lá no mundo você era um cachorrão. Aqui, cara, você entendeu, cara, eu preciso ser fiel, eu preciso ser manso. Preciso ser manso, eu preciso aprender a conduzir as minhas emoções. Então o fruto do Espírito começa a ser gerado em você. É natural. Agora, é importante você entender que essa questão do fruto, ela é junto com o processo de santificação, né? Então você foi justificado quando você aceitou Jesus, certo? Você agora foi salvo em Cristo. Só que agora você entrou num processo de santificação que vai até o último dia da sua vida. Ou seja, o Espírito Santo vai te transformando na imagem e semelhança do Filho de Deus, certo? Esse fruto que a gente está lendo aqui, ele vai sendo aperfeiçoado dentro de você. Então, o amor só vai crescer, a paz só vai crescer em você, a mansidão só vai crescer em você. E ela é fruto da sua renovação de mente, do quanto você renova a sua mente em Deus, lendo a palavra, vivendo em comunhão, adorando o Senhor, contemplando Ele, você vai sendo transformado. Uma segunda coisa que vai acontecer, quando você deixar que a presença, o Espírito Santo habite em você, abre comigo aí 1 Coríntios 12, 4 ao 11. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Os dons do Espírito. Dons do Espírito. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Então, o quê? A primeira coisa é o fruto do Espírito. Então, você vai ter, se você parar para ver, são tipo coisas do caráter, né? O fruto do Espírito, o seu caráter vai sendo transformado. Agora, dons do Espírito. O Espírito Santo não está só em você para você ser bonzinho. O Espírito Santo está em você também para te dar poder. É o poder dunamis que a gente fala na Bíblia, né? Olha só o que diz aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E só um parêntese aqui, Paulo está falando esse texto aqui em Corinto, porque eles achavam que cada manifestação do Espírito Santo era um Deus diferente. Então, esse cara está profetizando, é o Deus da profecia, sabe? Esse aqui está orando em língua, esse aqui é o Deus grego, hebraico, sei lá, entendeu? Então eles iam, para tudo era um Deus diferente. E ele está falando, não, calma aí, gente. Tudo isso aqui é a manifestação do mesmo Espírito Santo que está em... Olha, ele começa, ó. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então o Espírito Santo começa a dar para nós dons do Espírito, dons espirituais, né? E basicamente é ele que dá, e ele dá de acordo, ele fala aqui, né? A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, buscando o bem comum de todos aqui. Não só daqui, como também de fora, certo? Ele fala assim, ó. Tô falando meio rápido, né? Vamos com calma. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, e vê se que ele fica martelando, mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. Outro, dons de curar, operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, quando você começa a buscar, começa a buscar o Senhor e cultivar a presença dele, o fruto do Espírito começa a manifestar na sua vida. E também os dons do Espírito começam a se manifestar em você depois que você é batizado nesse Espírito Santo, né? Por isso que é tão importante o batismo com o Espírito Santo. E os dons vão começar a fluir de você, você vai estar falando, você vai estar aconselhando uma pessoa, uma conversa com um amigo, uma conversa com uma amiga, e o Espírito Santo do nada vai te dar uma palavra de sabedoria. Você não sabe de onde veio, você não sabe como é que você teve aquela ideia, mas simplesmente aquela ideia veio, você falou e resolveu o problema do teu amigo. Certo? Outra coisa, palavra de conhecimento. Às vezes, já aconteceu algumas vezes comigo, eu estou conversando com uma pessoa e de repente desce assim uma imagem na minha frente, assim.
e a pessoa não está ouvindo mais nada que a pessoa falou, né? Mas eu estou vendo essa imagem, esse filme passando na minha frente. E eu lembro uma vez que eu estava falando com uma mulher na igreja, e aí eu estou falando com ela, e enquanto ela fala comigo sobre, sei lá o que ela estava falando, aparece essa imagem na minha frente, ela escrevendo uma carta para Deus sobre os filhos dela. Aí eu falo assim, desculpa interromper o que você está falando, mas enquanto você está falando comigo, eu estou vendo que você escreveu uma carta para Deus sobre os teus filhos, pedindo isso, isso, isso e isso. É verdade isso? Aí a mulher já estava chorando, né? Tipo, Deus tocou ela. Isso é o quê? Uma palavra de conhecimento. Deus me fez saber algo que eu não tinha como saber, porque eu não estava lendo essa carta dela. Mas Deus me fez saber. Então, isso são os dons do Espírito. Eu não vou entrar em cada um deles, mas meu ponto aqui é o que o Espírito Santo faz individualmente em você quando você começa a cultivá-lo na sua vida. E a gente falou aqui sobre várias formas de você fazer isso. Adorando, lendo a palavra, orando, jejuando, orando em línguas. Super importante. Agora, eu acredito que a gente está indo como igreja para um outro lugar, que não é só o individual. Acho que o individual a gente tem conseguido crescer. Eu tenho visto isso no meu discipulado, a Lana no discipulado dela, a gente está vendo isso na liderança. Agora, uma das coisas que eu acho que a gente precisa crescer é o segundo nível disso. É um momento que a presença de Deus, ela não está simplesmente em mim, ela está abundando na minha casa, na minha família, no meu marido, no meu cônjuge. Ela está ao meu redor, ela está nos meus filhos. A presença de Deus começa a permear absolutamente tudo o que a gente faz dentro de casa. Essa é a hora que a gente começa a ver não só a transformação da nossa casa, como também da nossa comunidade como um todo. Enquanto ela fica em mim, é muito bom. É incrível. Você está se tornando um ser humano melhor. Mas se ela fica em você, você está desperdiçando um poder imenso que você tem de influência para dentro da sua casa. Olha só o que fala aqui. Vamos lá para Obed-Edom de novo. Então, Obed-Edom, a Bíblia fala que a presença de Deus na casa dele não só abençoou ele, como toda a casa dele e, inclusive, tudo que ele possuía. Então, a gente está imaginando aqui, naquela época, ele está dando crescimento para as colheitas de Obed-Edom, os rebanhos de Obed-Edom estão crescendo, a paz no lar dele está abundando, e o Senhor está abençoando Obed-Edom, ao ponto de Davi, que conhece muito bem os frutos dessa presença, falar assim, vamos trazer a arca para cá. A gente precisa pegar isso que está acontecendo na família de Obed-Edom e trazer para o centro do nosso reino. Você está entendendo o que Davi está fazendo? Davi conhecia, Davi era acostumado a viver na presença de Deus, ele estava acostumado a adorar o Senhor. Ele falou assim, isso aqui não pode ficar só numa família, e é isso que Deus faz quando a tua família começa a carregar a presença de Deus. Quando você começa a carregar a presença de Deus na tua família, na tua casa, o que acontece? Deus começa a expandir isso. Deus começa a expandir isso da tua família, para os teus parentes, para a casa do teu primo, para a casa da tua tia, para a casa... E aí começa. E a presença de Deus começa a se alastrar. Quem quer isso para a sua vida aí? Amém. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma passagem linda, eu queria ler com vocês. Josué 24, versículo 15. Abre comigo rapidinho. Josué 24, 15. Eu estava lendo essa passagem aqui e fiquei pensando, cara, esse é o tipo de decisão que a gente precisa ter. Olha só o que ele fala. Então Josué, eles já conquistaram lá tudo, cidade, né? E aí Josué está falando com o povo. Está falando assim, olha, a gente precisa tomar uma decisão hoje. A gente precisa tomar uma decisão hoje. Ele fala assim, agora temam o Senhor, sirvam a Ele com integridade, fidelidade, joguem fora os deuses dos antepassados. Aí versículo, que adoraram além do Eufrates, no Egito, sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí olha essa frase aqui, ó. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é o que Obed-Edom fez. Ó, Kiriat Jearim, vocês não estão cuidando direito, Davi, você está morrendo de medo aí, me dá a arca da aliança aqui que eu vou botar na minha casa, não tem problema. Você está entendendo? Então assim, olha, se você não quer fazer isso,
tudo bem, escolha sua. Mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. É isso que Josué está falando e é isso que a gente precisa fazer. Ah, a vida é uma correria, a vida não sei o quê. Ok, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E isso precisa interferir em absolutamente tudo. Eu até fiquei pensando em algumas coisas práticas que a gente faz em casa e eu queria deixar aqui com vocês. Talvez uma das coisas que você precisa fazer para começar isso é priorizar o culto de domingo. Pô, mas não era para ser lá em casa? Exatamente. Então, se hoje o culto de domingo não é uma prioridade para você, ao ponto de não importa onde você estiver no estado de Santa Catarina, você vai dar um jeito de voltar para ir no culto ou ir num culto em outra igreja, isso precisa acontecer. Por quê? Porque você está criando a sua família em volta da presença, está entendendo? Você está trazendo constantemente a sua família de volta para esse lugar de comunhão, aonde os teus filhos vão conhecer pessoas que servem a Deus, onde você está encontrando, se você é um empresário, outros empresários que servem a Deus, estão temendo a Deus ali também. Se você, seja o que for que você é, cara, você chega aqui, você vai encontrar desde o mais velho até o mais novo se prostrando e servindo ao Senhor. E isso tem um poder tão grande que às vezes a gente não tem noção. Eu lembro uma vez eu cheguei frio, cansado, mas pensa aquele dia que você vai arrastado pro culto, mas você vai só porque você não consegue mais ficar em casa, você tem que ir pro culto. Aí eu fui, tô lá, aquele louvor incrível, mas eu tô mal, tava mal. Aí na minha frente, senta uma velhinha. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. A tua presença é tão preciosa, é tão incrível estar aqui. E ela começou a chorar na minha frente, assim, cara, que dali me constrangeu tanto. Eu fui tão tocado aquele dia, que eu falei assim, meu Deus, eu tô ficando igual o Zá lá. Tô ficando barrigudo da presença, sabe? Quando a gente começa a se acostumar demais, a gente esquece que o nosso Deus, Ele não é só o Deus de amor incrível, maravilhoso. Nosso Deus também é fogo consumidor. A gente precisa ter temor dele também. E a gente esquece disso, a gente se acostuma tanto, é papaizinho pra cá, papaizinho pra lá, mas ele também é o Senhor da nossa vida. Você tá entendendo? Então, outras coisas, né? Oração. Uma das coisas que a gente faz desde que eu era pequenininho, meu pai. Toda refeição. A gente tá com a garfada lá. Você já orou? Tem vezes que eu oro já Senhor Deus, obrigado. E parece, às vezes, meio engessado, né? Talvez, às vezes, pode parecer meio mecânico, mas ela te lembra quem foi que te deu aquele alimento, sabe? É aquela oração que te faz parar um minuto. Deus, obrigado por esse dia. Eu tô falando isso com o Ben, né? O Ben, já chega com aquele garfinho dele na manga lá de manhãzinha. Você já orou, filho? Aí ele... A história só se repete, né? Fala assim, filho... Aí a gente tem um negócio lá da posição para oração, que ele aprendeu na escola, né? Posição para oração. Aí ele faz assim... Aí ele sempre fala assim, obrigado pelo Papai do Céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Mas é essa coisa de você ter a consciência de não estamos só comendo nós aqui. Foi Deus que nos deu esse alimento. Nós vamos agradecer juntos a Deus por essa comunhão de família. A gente não pode ter como garantido as coisas que a gente vive, porque a gente se acostuma. Você ter uma família sentada na mesa, em harmonia, é uma bênção. É uma bênção. É um privilégio. Com saúde, com abundância de alimentos, é bênção de Deus. E você precisa reconhecer isso. Outra coisa... Orações pelo dia. O que eu estou falando aqui são coisas, às vezes, para tentar um pouco desmistificar essa coisa de Deus no nosso lar. Porque às vezes a gente também só posso orar se for às 3 da manhã, de joelhos, no escuro com meu marido. Você vai orar 3 vezes no ano, né? Mas você também pode orar, e que bom que você fizer isso, glória a Deus, tem muito poder. Inclusive minha família inteira veio para Jesus numa semana assim. Mas... também tem muito poder. Amor, tô saindo, vamos fazer uma oração, tem aquele projeto, aquelas coisas estão acontecendo, vamos orar junto? Pai, obrigado por isso, olha, a gente tem esse projeto, coloca a tua mão, tá. Amém. Tchau. Bum.
Quantas vezes a Lana saindo para palestrar essas coisas, amor, vem cá, vamos orar. Senhor Deus, protege ela, bota a tua mão, Senhor, quando ela falar, que as palavras dela não sejam só delas, que o Senhor esteja com ela, dá favor para ela, com os diretores da empresa. Tarana. Ora, tua oração tem poder. Então, é trazer Deus para as pequenas coisas. Devocional em família, se você não faz ainda com os teus filhos, ou com a tua mulher, ou com a tua família, faz uma vez na semana que seja. Compra livrinho, a gente tem um livrinho muito legal lá, chama Livro das Virtudes Bíblicas. Tem umas 100 páginas, eu consegui fazer todas elas com bem. A gente foi desde o começo do ano lá, sentava, filho, e hoje a gente vai aprender sobre honestidade. Aí lia lá sobre Samuel. Olha só a historinha de Samuel. Samuel era um cara honesto, Deus abençoou ele porque ele era honesto, você precisou ser honesto, né? E vai na historinha ali. Mas é uma desculpa para você estar junto, uma desculpa para você trazer Deus no meio da... Tá entendendo? É uma prática que seu filho vai crescendo ouvindo de Deus. Eu lembro até hoje o meu pai contando as histórias de Davi antes de dormir, contando, e Davi girava a pedra assim e batia na testa. Eu lembro dele contando até hoje, tinha uns 5 anos que contava pra gente lá no corredor, no teu quarto lá. Sansão, a história de Sansão, isso vai marcar a tua família. Os teus filhos, a vida dos teus filhos não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Primeiro, você tem um baita de um tempo de qualidade com os teus filhos. Segundo, que você está ensinando para ele princípios são eternos, vão servir ele o resto da vida dele. E até jejum. Meus pais, às vezes, a gente se reúne mais do que só a minha família, eu e a Lana, mas a família toda. Cara, tem essa causa e essa causa na justiça. Vamos jejuar especificamente por isso. E a gente se une em oração e jejum por essas causas. Mas são formas de você trazer para sua casa isso. Outra coisa que minha mãe sempre fez, bota louvores, bota louvor tocando na casa, deixa ela tocar, deixa tocando no fundo, deixa a presença de Deus lá e fica orando em línguas, vai lavar a louça, o meu ponto aqui é você fazer Deus entrar nas minúcias do teu dia, você está entendendo? É que Ele seja a fonte da tua sabedoria, que Ele seja a fonte da tua energia, a fonte da tua família, a fonte de tudo que vocês fazem. Pouco a pouco você vai permeando a tua família desse jeito. Daqui a pouco os teus pensamentos começam a mudar completamente. Agora você não está mais mirando lá no carro X, Y, Z, na marca... Você não está, a tua mente está sendo renovada por conviver com esse Deus. Você está entendendo? Aquele monte de pensamento que você tinha ruim, depressão, tristeza, começa a sair. Começa a sair porque você está tendo contato com a fonte de alegria, que é Deus. Amém? Por último. Então a gente falou sobre o indivíduo, falamos sobre a importância e os frutos, o que a presença de Deus faz em você, o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Falamos sobre a família, a importância de você trazer isso. Então nós falamos aqui, vamos repetir isso, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. A gente falou sobre isso, sobre família. Agora um terceiro é a comunidade. Então Davi, ele entende que essa arca não pode ficar só lá naquela família de Obed-Edom. O que ele faz com Deus não pode ficar só nele. Ele precisa trazer isso para o centro da nação. E é isso que ele faz. Então, o Salmos 27:4, se você puder ler comigo, Salmos 27:4, você vai ver o coração de Davi com relação à presença de Deus. Salmos 27:4, olha só o que ele fala. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Então imagina que esse cidadão, ele é rei e ele deve ter pedido muitas coisas a Deus. Você que nem é rei, já pediu tantas coisas, imagina o rei. Então ele já pediu inúmeras coisas, mas ele está falando assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e não só pediu, como eu a procuro, ele fala assim, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contexto, então ele está falando desse lugar onde a presença de Deus está. É isso que ele está falando, né? A casa de Deus, ou seja, onde a presença de Deus está, que hoje está dentro de nós, pode estar nos nossos lares e assim por diante. Mas ele fala assim, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Então você tem um dos maiores reis que já pisaram nessa terra, ele falando assim, eu pedi uma coisa para Deus. Eu pedi que eu possa estar na casa dele todos os dias, ou seja, diante da presença dele, que eu possa contemplar a bondade dele e que eu possa pegar
conselho, orientação no seu templo. É isso que ele está falando. Então Davi, ele reconhece que no tempo de Saul, que foi o rei que precedeu ele, a arca, a presença, o Senhor não foi valorizado da forma que deveria ter sido valorizado. E ele fala assim, a gente precisa corrigir isso. A gente precisa pegar essa arca que está abençoando Obed-Edom e fazer com que ela venha para cá. E ela abençoe toda a comunidade. Então, que bom que nós estamos vivendo isso individualmente. Que bom que estamos vivendo isso como família. Mas, se eu pudesse falar, tem muita, se eu perguntasse assim para vocês, o que a Jurerê precisa? Eu te diria uma coisa só. O Jurerê precisa mais da presença de Deus. Esse bairro, o seu condomínio, o seu ao redor, seu trabalho, precisa de uma coisa. Precisa da presença de Deus. Quanto mais da presença de Deus você carrega, sua família carrega, quanto mais você consegue transparecer, passar isso adiante, através de pequenas atitudes, através de uma oração, através de pequenas coisas, você vai começar a ver a presença de Deus permeando. E é isso que nós estamos sonhando para Jurerê. Nós estamos sonhando com um bairro completamente transformado pela glória de Deus. Completamente transformado. Eu vou falar para vocês, quando eu era solteiro ainda, eu lembro de passar pelo menos uns 3 verões aqui no meu quarto aqui em cima. A gente tem até um apelido para esse quarto aí, que é Santo dos Santos. E, cara, eu lembro que eu ficava orando e jejuando. Eu não tô brincando, não. Eu ficava orando e jejuando, com as mãos levantadas, orando por Jurerê. Senhor Deus, destrói esses beach clubs. Senhor Deus, eu não aceito no bairro onde a gente mora, a gente tendo as baladas que acontecem nesse lugar. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi, assim, esse ano, o primeiro ano que eu tô de volta, assim. Mas eu percebi o clima espiritual completamente diferente. Tanto no ano novo ainda estava mais ou menos, mas no carnaval completamente diferente. Tanto que geralmente chove, isso é absurdo no ano novo e no carnaval. Esse ano deu céu limpo completamente. Completamente, céu limpo. Está 10 dias de céu limpo aqui em Jurerê. A primeira vez que chove foi hoje. Então, assim, se tem uma coisa que pode transformar não só a minha vida, a sua vida, a vida das nossas famílias, dos nossos parentes e também dessa comunidade aqui, é a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, existe paz, prosperidade e proteção. Paz, prosperidade e proteção. Moisés sabia disso muito, muito, muito bem. Abre comigo aí, Êxodo 33, eu termino com isso aqui. Êxodo 33. Olha só o que acontece aqui, versículo 2. Então, o povo de Israel, vocês sabem dessa história, eles estão saindo do Egito e tá aquela confusão, porque os judeus ficam toda hora olhando para trás e pensando, poxa, por que o Senhor nos tirou lá? Pelo menos a gente tinha a carne que os egípcios davam pra gente, a gente era escravo, era maltratado, mas pelo menos tinha comida, não sei o quê, eles estão no meio do deserto, passando dificuldade, e eles estão falando, e Deus está começando a ficar meio sem paciência com ele. E aí ele fala assim, versículo 2, eu vou mandar, Moisés, fica tranquilo, eu não vou mais, para eu não me irritar com esse povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o meu anjo na sua frente, e aí o meu anjo vai vencer lá o povo, você entra na terra e aí você vai ser feliz lá, beleza? Mas eu, versículo 3, eu não irei com vocês. Aí no versículo 15, Moisés fala assim, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então, assim, o que eu pego disso aqui? Você entende que o que nos diferencia de todos os povos dessa terra é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Pode ter palavras parecidas, mandamentos parecidos, pode ter... Nossa, mas é tão parecido? Sim, mas nós estamos falando de um Deus que veio em carne, que morreu por nós naquela cruz, para levar sobre si os nossos pecados. E hoje, por conta desse sacrifício, ele abriu um caminho para que eu e você pudéssemos acessar a presença de Deus de qualquer lugar que nós estivermos. No meio da praia, no meio do trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar. Então hoje, o
o meu convite para você é que não só você traga a presença de Deus para você, para sua vida, que você convide o Espírito Santo para reinar e te guiar, e te direcionar na sua vida, mas que você também comece a trazer essa presença para dentro do seu lar. E que você não se satisfaça só que a sua família esteja bem, em paz, com proteção, prosperando, mas que você tenha o coração de Davi, de falar assim, cara, vamos trazer essa arca para o meio da nossa comunidade, vamos trazer ela para o meio do nosso bairro, vamos trazer ela para o meio do nosso condomínio, do nosso trabalho, vamos fazer essa presença reinar nesse ambiente. Amém? A Bíblia fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Onde você estiver, feche seus olhos, fique de pé. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nessa noite, coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos dizer para Ti. Nós não queremos Te colocar numa caixa, Te encontrar só num domingo. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Nós queremos o Teu Espírito Santo reinando em nós, gerando fruto. Diga para Ele com as suas palavras agora. Fala para Ele, Senhor Deus, reina em mim. Senhor Deus, frutifica em mim. Que eu possa ser mais amável, mais paciente, mais bondoso, mais benigno. Senhor Deus, enche a minha vida com Teu Espírito. Senhor Deus, não faz com que a Tua presença não pare em mim. Faz com que a Tua presença permeie os meus dias, que permeie o meu lar, que encha a minha família com a Tua presença, Senhor. O meu cônjuge, os ambientes da minha casa, que a Tua presença reine.